Meus amados, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3. O Senhor me deu uma direção nesses últimos dias, desde a semana passada, de falar sobre o novo nascimento. Confesso aos amados que o propósito específico está em Deus, mas Ele me incomodou a estar falando algumas semanas, alguns domingos, sobre o novo nascimento, trazendo algumas verdades bíblicas para que nós possamos aprender a discernir, diferenciar uma vida de caminhada com o Senhor. E a sua palavra, ela é a palavra pela qual, a palavra de Deus é a palavra pela qual nós medimos a nossa caminhada, medimos a nossa fé, medimos a nossa comunhão, medimos a nossa caminhada com o Senhor. Então eu quero te convidar, amados, a abrir no Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler o versículo 5 e o versículo de número 6. Se coloque em pé, você que pode. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6, que nos diz assim: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Feche teus olhos. Senhor Todo-Poderoso Deus, nós aqui já entoamos os nossos louvores, já adoramos a Ti. E neste momento, Pai, o nosso coração está preparado, Senhor, para receber a Tua palavra. Que o Senhor possa encontrar em nosso coração terra fértil, para que a semente da Tua palavra não seja lançada à toa, meu Deus, no coração de cada um dos Teus filhos aqui nesta noite, mas que venha encontrar no terreno fértil, aonde esta semente venha germinar, crescer, multiplicar a 30, a 60, a 100 por um. Fala conosco, Senhor. Ministre em nossos corações. Precisamos, ó Deus, de uma igreja fortalecida, de uma igreja forte, de sermos um povo, meu Deus, conforme o salmo que lemos, inabaláveis, para que possamos, ó Senhor, assim proclamar, refletir a Tua glória em meio às trevas deste mundo. Ministre em nosso coração, ministre em nosso ser, Pai. Fala conosco, te peço, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Podeis assentar, meus queridos. Eu vi uma história há muito tempo atrás, de um certo pastor, que toda vez que ele chegava, não ia para pregar, ele também pedia para que a igreja abrisse a palavra em Atos, capítulo 3. E quando ele ia ministrar no outro culto, ele falava Atos capítulo 3, e assim ele ficou 6 meses ministrando em Atos capítulo 3. Tanto é que quando ele chegava para ministrar, a igreja já sabia, e a Bíblia já ficava aberta em Atos capítulo 3. Chegou um dia que um certo irmão disse ao pastor: pastor, nós já não aguentamos mais Atos capítulo 3. Aí ele falou assim: meu querido, você então está igual ao povo de Israel no deserto que rejeitou o maná. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e por mais que nós venhamos aqui, esse pastor pregou durante 6 meses
Atos capítulo 3, sempre a palavra que saía dos seus lábios era diferente. E ele pôde provar, não que precisava acontecer isso, a não ser em alguns corações, que a palavra de Deus realmente é viva. E por ser viva, a sua palavra também nos diz que ela é eficaz. Então nós aqui vamos para João capítulo 3. Esse domingo, próximo domingo, na minha intenção, o próximo domingo será a última mensagem baseada nesse texto, se Deus assim permitir. E vamos ouvir o que Deus tem a nos falar. Sabemos que o texto nos fala acerca de um encontro. O encontro de um homem chamado Nicodemos. Um encontro até mesmo inusitado, porque a gente sabe que pela trajetória de Jesus, ministrando, pregando sobre o reino, sempre houve um confronto, um conflito muito forte contra os fariseus, os homens que detinham em suas mãos naquela época a autoridade religiosa em meio ao povo de Israel. Havia o grupo dos saduceus, havia o grupo dos essênios, havia outros ali, mas os fariseus e os saduceus, e principalmente os fariseus, eles eram a grande maioria. Haviam muitos, diz alguns historiadores que eram mais de 6.000 espalhados ali. E o confronto que Jesus tinha era sempre com eles. E o interessante disso, que já abrindo aqui um parênteses, já ministrando o nosso coração, o interessante é que aonde quer que Jesus estava, havia algumas classes de pessoas. E isso é uma outra ministração para um outro dia. Mas sabemos que havia ali os necessitados, havia ali enfermos, havia ali os discípulos, mas havia também os fariseus. E os necessitados estavam ali porque precisavam de algo, os discípulos estavam ali para aprender algo, e os fariseus estavam ali para criticar tudo, para analisar tudo, para abrir aquilo que eles conheciam das Escrituras Sagradas, para poder ali confrontar Jesus acerca do que a lei dizia e acerca do que Deus fazia, do que Jesus fazia. Então vocês observam que sempre houve um confronto de Jesus com os fariseus, ou dos fariseus contra Jesus. E esse homem Nicodemos era um dos fariseus, que talvez por sair junto a todos aqueles outros que iam para criticar, talvez poderia ter sido algum dia um dos críticos. Esse homem fariseu, chamado Nicodemos, ele começou a observar, ele começou realmente ali a ouvir, não apenas escutar, porque há uma diferença muito grande entre escutar apenas e ouvir o que Deus tem falado. E essa diferença, ela é explicada com a nossa atitude do dia a dia. Aquele homem começou então a ouvir o que o Senhor falava. Ele começou a comparar com a própria vida, começou a comparar com as próprias Escrituras e começou a observar que naquele homem que ali estava a ministrar havia algo diferente. Havia algo diferente. E ele decide em seu coração buscar ao Senhor, indagar ao Senhor, porque indagar por indagar, perguntar por perguntar, confrontar por confrontar, os fariseus já faziam isso e ele estava no meio deles. Mas a pergunta que aquele homem Nicodemos desejava fazer ao Senhor era algo mais íntimo, era algo mais pessoal. Porque eu quero crer e acreditar que aquele homem começou a se perguntar por que as dúvidas acerca de quem ele era, dele mesmo,
a teologia do judaísmo, a teologia da época, a filosofia que ele defendia, não tinha resposta. Não havia resposta para as indagações da alma daquele homem chamado Nicodemos. E ele então sai na calada da noite para encontrar-se com Jesus. Nas escuras, para encontrar-se com Jesus, porque não poderia ser visto por ninguém. Imagina um fariseu, doutor da lei, entendido nos assuntos espirituais, encontrando-se com um mestre andarilho, um mestre que anda com os pecadores, um mestre que se assenta na roda dos escarnecedores, um mestre que costuma andar no meio das prostitutas, um mestre que costuma assentar-se em meio aos cobradores de impostos. Jamais era lícito de se ver e se enxergar um doutor da lei, entendido dos assuntos espirituais, encontrar-se com um mestre desse. Ele então sai na calada da noite, na escuridão, para encontrar-se com Jesus, porque havia ali uma briga, uma certa luta entre a sua curiosidade, entre a sua necessidade espiritual e a sua reputação como um grande homem. Ele deveria ter as respostas pelas quais as perguntas foram feitas a Jesus. Era ele, como um doutor, como um entendido, que deveria ter as respostas para as indagações da sequidão de sua alma. E no entanto ele não tinha. E por ele ter ido procurar Jesus, ele sabia a necessidade espiritual que estava dentro dele, na qual precisava ser preenchido a esse vazio que ele sentia. Então ele se achega, e ele então faz as perguntas, ele então chega diante do Senhor e lança, como nós falamos na semana passada, aqueles elogios. E ele então pergunta, ele então fala com Jesus, e ele então declara: é os sinais que tu fazes, as obras que tu fazes. Somente Deus poderia dar esse poder, esta autoridade a um homem que não fosse pecador. Então Nicodemos está falando para Jesus o seguinte: olha, eu sou pecador, os fariseus que estão comigo são pecadores, porque homem nenhum fez obras tamanha como você está fazendo. Logo tu tens resposta, porque os milagres que fazem testificam que tu és o homem de Deus, e a resposta que eu preciso ter, ela tem que vir do alto. Deus tremendo. Ela precisa vir do alto. Ei, escuta, você, homem e mulher de Deus, nessa noite, todas, não é algumas, todas as respostas espirituais que você necessita ter e obter, precisam vir do alto. Louvado seja Deus. Somente do alto. Mas aí Nicodemos lança essa pergunta para o Senhor Jesus Cristo ali. Ele prepara o terreno para fazer a pergunta, e antes que a pergunta seja feita, a resposta já vem. E Jesus então declara para ele: eu quero oferecer para vocês 3 pontos nesta noite. 3 pontos nessa noite. E o primeiro deles, nascendo para o reino, é o primeiro ponto. E a resposta de Jesus para Nicodemos, sem a pergunta ser feita, no versículo 3 diz:
Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Escuta, meu irmão, minha irmã, a maior necessidade que o ser humano tem não é comida, não é saúde, não é vestimenta, não é habitação. Estas são as 4 necessidades básicas humanas: habitação, comida, vestimenta. Não é essa a resposta que eu preciso. A primeira de todas as respostas para a minha maior necessidade, ela é espiritual. E a maior necessidade de todo ser humano é a necessidade de Deus em sua vida. Louvado seja Deus. O homem necessita, em primeiro lugar, apenas do Senhor em sua vida. Por quê? O que diz as Escrituras? Buscai em primeiro lugar o quê? E a sua, e todas estas coisas serão, aleluia. Nicodemos tinha tudo o que ele desejava, e achava que tinha Deus por causa da religião que ele professava, mas o Senhor não estava ali. O Senhor não estava nas letras da religiosidade de Nicodemos. Então o Senhor já vai com a resposta para Nicodemos de uma pergunta que não foi feita. Ele diz: é necessário nascer de novo, porque se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E se o suprimento para toda a minha necessidade está no reino do Senhor, porque o reino do Senhor, o reino de Deus é o próprio Deus, é a presença do próprio Deus, é o poder do próprio Deus, é a unção do próprio Deus. Logo, eu não posso ter a resposta que eu necessito, que eu preciso, não é a resposta que eu desejo, entenda bem isso. Eu só poderei ter essa resposta se nascer de novo, porque a própria palavra me diz que as coisas espirituais são discernidas pelos espirituais. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. E o que significa a palavra discernimento? A palavra discernimento é entender com profundidade, compreender com profundidade. Nicodemos, ele conhecia tudo que se perguntasse para ele acerca da religião. Se fosse para trazer Nicodemos para o dia de hoje, seria algum teólogo. Não falo contra a teologia porque eu gosto muito de teologia. Inclusive estudo bastante. Então você pergunta sobre Deus para um teólogo, ele vai vir com a sua explicações acerca dos atributos. Pergunta sobre o Espírito Santo, ele vai vir com as explicações sobre os atributos do Espírito Santo. Pergunta sobre o Filho, ele vai falar sobre as grandes obras do Filho na terra. Isso edifica, isso fortalece, mas não resolve o problema do vazio do ser humano. Porque o conhecimento de Deus não está apenas naquilo que você sabe sobre Ele, mas o maior conhecimento de Deus está naquilo que você vive com Ele e nele. Aleluia! E disso Nicodemos não sabia nada. E disso Nicodemos não compreendia nada. Perdão. E ele fala, e ele escuta, ele pergunta,
Aí ele diz: como poderei? Como pode um homem nascer sendo velho? Olha a mentalidade. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? A pergunta dele estava baseada naquilo que ele vivia no seu dia a dia. Estava baseada na sua vivência cotidiana. Ele era um homem que, apesar de ter títulos, de ter conhecimento, era um homem que vivia com a visão carnal, a visão nas coisas que o homem pode fazer. Então que ele diz assim, quando ele diz assim: pode um homem porventura voltar ao ventre da sua mãe? É lógico que a resposta para essa pergunta qual era? Não, impossível. Logo, no âmbito da visão humana, seria impossível nascer de novo. Seria impossível ter uma nova vida. Seria impossível ter uma nova história. Segundo a visão do homem, segundo a visão humana, é impossível haver mudança em determinadas situações. E essa questão do novo nascimento era a mais profunda de todas. Então o Senhor responde para ele. O Senhor traz a resposta para ele, dizendo o seguinte, no versículo de número 5, respondendo Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele diz: não te admiras porque falo isso. Aí ele fala lá no versículo 8: o vento sopra onde quer, não sabes para onde vai nem para onde vem. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. O que é que o Senhor está dizendo para ele? Se tu não sabe para onde o vento vai, nem para onde o vento vem, logo a tua visão humana do nascimento não é válida, porque da mesma maneira que tu não sabes de onde o vento vem e nem para onde o vento vai, assim tu não sabes o que Deus poderá fazer naquilo que parece ser impossível para você. Você está entendendo isso? Então você pode, como Nicodemos nessa noite, achar que é impossível haver esse novo nascimento, ou trazendo para alguma necessidade sua, é impossível haver uma resposta de Deus, um direcionamento de Deus, uma saída da parte de Deus. Mas assim como o vento sopra onde quer que ele queira soprar, assim é onde o vento vai, para onde quer que ele queira ir, tu não sabes qual é a direção que ele vai tomar. Assim é a obra de Deus na vida daquele homem, daquela mulher que tem sede e fome de busca, tem sede e fome de conhecer e saber quem é Deus. Uma das respostas maravilhosas, uma das situações maravilhosas que Jesus viu em Nicodemos foi o desejo, a necessidade de conhecer quem era Deus. A Bíblia não me diz como foi marcado este encontro, mas a Bíblia me mostra que Jesus estava lá. Jesus estava lá para encontrar com aquele fariseu. Escuta-me, Jesus encontrava com fariseus todo santo dia. Na minha pequena mente, na minha pequena concepção, eu não sei o que levaria ou o que levou. Eu penso e me indago e pergunto o que levaria ou o que levou Jesus a encontrar com Nicodemos, a aceitar esse encontro, a ir encontrar com um fariseu. Será que Jesus não sabia que ele era um fariseu e o que um fariseu tinha por natureza criticar Jesus?
Então por que que Jesus sai na calada da noite para encontrar com um fariseu? Ah, meu irmão, porque ele sabia. Ele sabia e conhecia. Porque a sua palavra diz que ele sabe o que se encontra no coração do homem. Dentro do homem, ele conhece e sabe qual é a necessidade. A única coisa que Deus quer ver no coração de um homem, no coração de uma mulher, é o inconformismo com a situação que ele se encontra. Aquele homem, aquela mulher que deseja ver uma mudança, deseja ter uma mudança em sua vida, pode marcar um encontro com ele, que ele sempre vai estar lá. Só o Senhor é Deus. Porque Nicodemos, ele era um religioso, Nicodemos era um dos críticos, Nicodemos era uma das pessoas que apedrejavam Jesus verbalmente. Jesus não tinha nada a ver com os fariseus, Jesus não tinha nada a ver com aqueles religiosos, muito pelo contrário. Você pode ver isso no Evangelho, todas as vezes que Jesus vinha com um cajado forte sobre os homens, era sempre sobre os religiosos fariseus ali. Nunca era contra o seu povo, nunca era contra as ovelhas necessitadas, nunca era diretamente uma coisa forte contra os seus discípulos. Sempre era um puxãozinho de orelha, mas as coisas assim pesadas realmente eram contra os fariseus. Mas aquele fariseu tinha algo diferente. Ele era um fariseu, ele era um religioso, ele era um homem terrível. Sim, ele era. Mas ele tinha uma necessidade, ele desejou mudar. Ele desejou mudar. Ele desejou querer saber mais acerca das coisas espirituais. Ele entendeu e compreendeu que tudo aquilo que ele tinha até aquele presente momento não era nada comparado àquilo que aquele homem estava ensinando. E ele queria conhecer, ele queria saber mais. E ele foi a esse encontro. E ele chegou diante dele. E aí quando ele chega diante dele, diante de Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus começa a tratá-lo, meu querido, com um bisturi. Começa a fazer uma cirurgia espiritual forte dentro dele. Por quê? Porque a parte superficial, intelectual, Nicodemos já sabia, já conhecia. Você pode orar, você pode ler Bíblia, você pode subir e descer monte, você pode fazer campanhas e mais campanhas, jejuar igual o faquir, ficar magrinho que nem um palito, jejuando tanto, meu irmão, mas o que você precisa é passar por uma cirurgia da parte do Senhor. Porque superficial por superficial Nicodemos já tinha, orar por orar, a lei mandava orar, ele orava, jejuar por jejuar, ele já jejuava, a religião mandava ele ficar agarrado nas escrituras, ele se agarrava, a religião mandava ele fazer tudo, ele fazia, mas ele precisava de uma transformação, e somente o encontro com ele nos transforma. Louvado seja Deus. Então o Senhor diz assim para ele: olha, importa nascer de novo. Ou seja, Nicodemos, escuta aqui, Nicodemos, você olhou para mim, eu estou parafraseando aqui as escrituras sem feri-la. Nicodemos, você olhou para mim e disse assim: olha, ninguém faz os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então ele fala assim: Nicodemos, isso pouco importa, os sinais pouco importa, a tua teologia pouco importa, os teus ensinos pouco importa, o teu título pouco importa, mas o que realmente importa, eu vou te dizer, importa nascer de novo. O que importa é ter um novo nascimento, porque somente aquele que nasce de novo nasce para o reino, meu irmão. O maior problema do homem é a sua carne, é o kit humanidade, que só nos puxa para baixo e proporciona todo tipo de pecado em nossa vida. O kit humanidade é terrível. Foi pregado aqui na quinta-feira que fariseu tinha título, fariseu gostava de honra, e em nosso meio não é assim. Os homens entram e saem das igrejas procurando o quê? Por que as pessoas saem das igrejas? Por que as pessoas saem das denominações? Porque não encontraram ali o que foram procurar. Porque o que foram procurar não estava ali. E o que é que estava lá, pastor? Deus estava lá. Peraí, pastor, o senhor... Peraí, agora eu não entendi. Deus estava naquela igreja? Estava. Porque quando eu abro o livro do Apocalipse, eu vejo o Senhor caminhando sobre 7 candelabros de ouro.
Cada candelabro daquele representa uma. Fala para mim, ajuda a pregar aí, você conhece Bíblia. Cada candelabro daquele representa uma igreja. Não eram 7 cartas. Não eram certo, não são 7 cartas, não são 7 igrejas, não são 7 candelabros. O Senhor não anda no meio dos 7 candelabros de ouro, então o Senhor Jesus anda no meio das 7 igrejas. Não importa qual seja a denominação, não importa qual seja a igreja, Jesus está lá. A igreja pode não estar em conformidade com ele, mas ele está lá. A denominação pode não estar alinhada com a vontade dele, mas ele está lá, ainda que esteja na porta batendo, mas está lá. Às vezes nós andamos pulando de galho em galho e não enraizamos em lugar nenhum, porque foi falado isso na quinta-feira também sobre raiz, porque buscamos aquilo que aquela igreja não tem, mas se buscássemos Jesus, aí a coisa seria diferente. Talvez porque a igreja não anda alinhada com aquilo que Deus quer, Deus te colocou lá para alinhar as coisas conforme Ele quer, para lhe fazer a diferença. Então Nicodemos andava no meio de uma religião. Nicodemos caminhava em meio de uma religião vazia, e muitas pessoas saem de denominações por aí afora, queridos, porque muitas vezes procuram honra, muitas vezes procuram nome, muitas vezes procuram títulos, muitas vezes procuram aplausos, e não tem. Mas se procuram o Senhor, aí a coisa muda. Se procuram o Senhor, eles passam a ser a diferença naquele local, naquele lugar. Cafarnaum não queria ouvir Jesus, mas Jesus foi para lá. Jerusalém rejeitou Jesus, mas Jesus pregou lá. Os fariseus viviam ali para tentar parar a obra de Jesus, mas ele não parou, porque ele era cheio de Deus. Ele era o próprio Deus, mas era cheio da presença do Espírito Santo. Segundo lugar, nesta noite, o reino na terra. O reino na terra, veja bem, nascendo para o reino. Para que eu tenha as coisas do reino, eu preciso nascer para o reino. Segundo lugar, o reino na terra. Só há um jeito de se livrar desse kit humanidade: nascer de novo. E dessa vez, não nascer da carne, não nascer do homem, mas nascer de Deus, nascer do Senhor. Então Jesus fala para Nicodemos: o que é nascido na carne, Nicodemos, é carne; o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne perde quando o Espírito de Deus entra em ação, porque a palavra do Senhor fala em Gálatas 5:24, que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, mataram a carne, estraçalharam a carne. Entenda bem algo, meu irmão, aleluia, preste bem atenção nisso, meu querido. Todos nós aqui estamos caminhando com o Senhor. Quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem se prostituía não se prostitui mais. Louvado seja o nome do Pai por isso. Deixamos de praticar esses pecados, porque são pecados visíveis. E os invisíveis? E aquele que o homem não vê? E aquele que a sociedade não vê? Será que não está ainda inserido em meu coração, em teu coração? Será que ainda não caminhamos segundo os ditames do nosso sentimento? Será que ainda não caminhamos segundo as regras estabelecidas no meu interior, pela minha personalidade, que é forte demais? Forte é Jesus na minha vida e em tua vida, meu irmão. Não é a tua personalidade que tem que ser forte. Forte quem tem que ser é Ele. E às vezes, quando a coisa não está alinhada com o meu desejo, alinhada com a minha vontade, aí, meu querido, não sei se tem baiano aqui não, mas aí sobe num salto alto, sobe nas tamancas, roda baiana, e quer resolver as coisas. Conheci uma irmã muito tempo atrás, que ela declarava assim:
Só Jesus na terra. Olha, esse braço é crente, mas esse aqui é católico. Quando as coisas não estão alinhadas, aquele negócio fica feio. Parte para briga, parte para discussão, parte para ignorância. O reino na terra, que aqueles que nascem de novo, eles refletem a glória e a luz do Senhor Jesus, porque foram alcançados. Crucificam a carne, ou seja, crucificar a carne significa buscar mais a Deus do que as paixões desse mundo. Significa preencher todos os espaços com a sua palavra e a comunhão com o próprio Deus. E se caso o pecado acontecer, ele irá acontecer por causa de um acidente de percurso, e não será um estilo de vida. Não será um estilo de vida, porque nascer de novo não significa que eu não posso, não significa que eu não vá, eu não esteja sujeito a errar, não significa que eu não esteja sujeito a pecar. Estou sujeito, porque ainda existe aqui aquela luta, aquela batalha da natureza humana com a natureza divina que em mim habita. Mas eu não posso domesticar o pecado, ou seja, fazer com que ele seja o meu bichinho de estimação. Não faz parte da minha vida mais. Não faz parte da minha trajetória mais. E a pior armadilha na vida de um homem e de uma mulher que não nasceu de novo é ele pensar que pelo fato de não estar mais praticando os pecados visíveis aos homens, por ele estar praticando a sua religião, ele já nasceu de novo. Aí o Senhor então permite uma situação em sua família, permite uma situação em sua casa, permite uma situação no trabalho, na escola, permite uma situação em meio à sociedade, permite uma situação em meio à própria igreja, que vai ferir o seu orgulho, que vai ferir o seu desejo, que vai ferir a sua vontade. Aí, meu irmão, como dizem por aí o bicho pega. E aí sai lá dentro do seu ser, o verdadeiro homem, que estava lá, escondido, esperando somente a oportunidade de aparecer. Aí ele aparece. Aí ele vem à tona, aí bate o pé, quer as coisas da sua maneira, quer as coisas do seu jeito. Eu conheci, tá? E sei do que estou falando. Desaparece da igreja, some e não vem mais, não quer nem mais saber de ser crente. Mas antigamente ele pregava, ministrava, falava em línguas, profetizava, caminhava só no manto e nos mistérios. Olha, tinha até muitas vezes que fazer até um aeroporto dentro da igreja, que o homem só voava de aviãozinho dentro da igreja. Mas aí quando as coisas não caminharam segundo a sua vontade, foi-se embora. Cadê aquele espírito todo? Cadê aquele fogo todo? Virou cinza. Era tanto fogo que queimou, tanto que virou cinza. Aí o vento passou, espalhou a cinza, foi embora. Cheio do poder, cheio do espírito, cheio dele mesmo, cheio do orgulho, cheio do desejo, da vontade. Precisa nascer de novo. Porque o homem que nasce de novo, ele traz o reino dos céus na terra. Glória a Deus. Para que o reino dos céus seja manifesto na terra. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: o reino dos céus, o reino de Deus, o reino está em vós. Está em vocês o reino. A igreja representa esse reino. O homem que nasce de novo, ele caminha representando esse reino. Existia um homem no passado, um certo missionário, eu não me lembro, não me recordo o nome, parece que era Adoniran Judson, um missionário no meio aí das tribos indígenas americanas, que ele por o século, não lembro que século, 18, 19, ele ministrou, ele pregou o evangelho àquelas tribos.
E durante muitos anos, ele morou entre eles ali. E no final da sua, e depois de muitos anos, uma junta missionária resolveu fazer missões em meio àquelas terras, aquelas tribos, sem ter o conhecimento que aquelas tribos já haviam sido evangelizadas. Eles chegaram naquele lugar. Chegaram ali para evangelizar, juntaram ali os indígenas que lá estavam, assentaram-se todos, ele começou a falar sobre Jesus, começou a declarar sobre aquele nazareno que caminhou, fez milagre, etc e tal. Aí um indígena lá se levanta: opa, pera um pouco aí, esse homem que tu está falando aí, que é Jesus, ele andou aqui. Aí os missionários se pasmaram: peraí, Jesus andou aqui? Andou, inclusive morreu entre nós, e está enterrado logo ali no meio da mata. Quer que eu leve você para lá para ver o túmulo dele? Aí pronto, os missionários ficaram pasmos, não quero conhecer. E foi até lá. Chegou lá, estava lá escrito no epitáfio: aqui jaz o nome do missionário ali. Se não me engano era Adoniran Judson, não me recordo agora. Aqui jaz Adoniran Judson, um homem segundo a vontade do coração do Senhor. O que eu aprendi com esse testemunho? Que o discípulo do Senhor Jesus Cristo anda como ele andou. O homem nascido de novo anda como ele andou. Tanto é que as pessoas confundem. Os homens daquela tribo ali confundiram quando eles missionários falaram de Jesus. Mas andou aqui, foi aquele homem que andou aqui, porque o missionário tinha a característica de Jesus. Escuta algo aqui. Às vezes nós escutamos, e eu mesmo já falei muito, irmãos, dentro da igreja: olha, esteja na igreja, tá? Eu não sei se eu já falei isso aqui. Esteja na igreja, caminhe com fé na igreja, mas não fica olhando para mim não. Fica olhando para mim não, viu? Se você olhar para mim, você acaba desviando. Olhe para Jesus. Aí esses dias, irmão, escutei uma ministração que foi um soco, não foi nem um tapa na face, foi um soco no pé do estômago. O pastor pregando disse assim: olha, pior das coisas para um pastor é declarar para a sua ovelha, para as suas ovelhas: não olha para mim não, porque ele está dizendo o seguinte para as suas ovelhas: eu não sou exemplo para vocês. O apóstolo Paulo disse o quê? Sede meus, como eu sou. Por que ele não falou sede imitadores de Cristo? Sede meus imitadores. A igreja precisa imitar Cristo, porque Cristo, aleluia, ele não é visivelmente visto por ninguém, mas Cristo é visto através da sua igreja. Aleluia! Sede meus imitadores, porque eu preciso ser imitador de Cristo. Graças a Deus. O reino do Senhor Jesus Cristo precisa ser manifesto na terra, e ele é manifesto na terra por uma igreja transformada, uma igreja que nasceu de novo, querido. Em último lugar, para encerrarmos nessa noite, como pastor eu vou buscar isso? Como eu ter isso? Porque é fácil, irmãos, eu chegar aqui e lançar sobre a face de vocês o problema, a situação, colocar, digamos assim, um espelho, porque a palavra é um espelho, tá, irmão? A palavra é um espelho. A palavra reflete quem eu sou. A palavra reflete quem eu sou. Quando eu me coloco diante do espelho do Evangelho, meu Deus, eu vejo uma figura horrível. Eu vejo uma figura terrível. Mas não adianta eu lançar sobre vocês o problema. Lançar sobre vocês que precisa de mudança, que precisa mudar, que precisa ser transformado, que nós precisamos ser mudados e transformados, sem declarar como eu posso buscar essa transformação. Porque senão você sai daqui, como eu já escutei muitas ministrações, você sai daqui, meu irmão, com um peso nos seus ombros, com um peso nas costas. E você sai daqui declarando: ai, como eu sou pecador, como eu sou pecador, como eu sou pecador, como eu não sou crente, como isso, aqui no outro. Sai com um peso nas costas. O Senhor nunca tratou seus filhos dessa maneira. No capítulo 3, meu irmão, não vou falar sobre isso, mas se você ler o capítulo inteiro, até o versículo de número 21,
Você vai observar que Jesus teve esse diálogo com Nicodemos, e no final ele declara e mostra para Nicodemos como pode ser feito esta transformação, como buscar essa transformação. O fato é que você sabe que quando Jesus ele é crucificado e é tirado do túmulo, quem leva incenso, quem leva as mirras, quem leva as coisas, quem ajuda ali a tratar o corpo de Jesus para a sepultura, quando ele sai da cruz para ir para a sepultura, Nicodemos estava lá. José de Arimateia, ele foi o próprio sepulcro dele, que nunca foi usado, e Nicodemos estava junto. Por que Nicodemos estava junto? Porque havia se tornado um discípulo de Jesus. Nicodemos no primeiro encontro foi à oculta. Mas quando foi para retirar Jesus daquele túmulo, retirar Jesus daquela cruz para ir para o túmulo, Nicodemos estava lá, estava à vista do povo, estava dentro do povo. Por quê? Porque ele havia largado tudo aquilo que não fazia sentido em sua vida. Porque agora somente Jesus fazia sentido. Porque agora somente o Senhor fazia sentido. Por último lugar, meu irmão, como pastor, como nascer de novo? Se isso é uma obra dele, como eu vou buscar esse nascimento? Se isso é uma obra dele, como eu vou adquirir sobre a minha vida esse nascimento? Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3. Epístola aos Colossenses capítulo 3. Em terceiro e último lugar, alimentando a nova vida. Alimentando a nova vida. Colossenses capítulo número 3. Enquanto você procura, eu vou contar uma história para você. Uma história simples. Havia um certo comerciante, um certo velho, um certo ancião, que tinha 2 cachorros. Um cachorro preto, um cachorro branco, e ele ganhava dinheiro colocando esses cachorros para brigar um com o outro. Juntava uma turma de pessoas para ver os cachorros brigarem. E ali as apostas eram feitas. Aí ele sempre acertava, ele sempre colocava a maior aposta no cachorro que ia ganhar. Ele pegava, apostava em tal cachorro, e o cachorro que ele apostava sempre ganhava, sempre ganhava, sempre ganhava. E assim aquele homem ia mantendo a sua vida, enriquecendo, ganhando muito dinheiro com os 2 cachorros que ele criava. Alguém então pergunta para ele: como é que você sabe qual é o cachorro que vai vencer? Então ele diz: sou eu quem alimenta os cachorros. Sou eu quem alimenta os 2 cachorros. E sei qual dos 2 está bem alimentado. Vocês entenderam? Então eu sei quem vai vencer. Quem vai vencer é o que está bem alimentado. O que não está bem alimentado vai sempre perder. Mas quem alimenta os cachorros? O próprio homem que colocava para brigar. Quem decide quem vai vencer essa batalha espiritual é você, não é Deus. Porque o novo nascimento, meu irmão, é uma obra de Cristo. É uma obra de Cristo, sim. E essa obra foi revelada a você. Não foi revelada às pessoas que passam na rua aí. Não foi revelada àquele vizinho bêbado. Não foi revelada àquele teu parente que não quer saber de Jesus Cristo, ainda que você pregue para ele. Mas para você foi. Por que para mim foi, pastor? Porque você está aqui. Você aceitou o Evangelho. Entenda bem uma coisa, uma grande diferença entre aceitar o Evangelho e aceitar a própria vida de Cristo em mim. Há multidões e multidões e multidões e multidões e multidões e multidões nas igrejas aí fora. Aceitaram o Evangelho,
mas precisam nascer de novo. Nicodemos aceitou uma religião, mas precisou nascer de novo. Como, pastor? Como eu posso alimentar esse novo nascimento? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se, existe um se. Essa palavra se quer dizer o seguinte: há uma condição. Está condicionado aqui. Esse nascer de novo está condicionado. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Qual é a condição aqui? Você foi ressuscitado? Porque só ressuscita aquele que... Me ajuda a pregar aí, meu irmão. Só ressuscita quem? Morreu, querido. Morto tem vontade? Morto faz o que ele quer da vida? Porque nem vida tem. Se fostes ressuscitados juntamente com esse juntamente com ele quer dizer o seguinte, que se eu ressuscitei, logo eu, me ajuda aí, se eu ressuscitei, logo eu, antes de ressuscitar eu estava morto. Se eu ressuscitei é porque eu ganhei uma nova vida. Fosse ressuscitado junto com Cristo. Essa nova vida pertence a quem? Aleluia, você está entendendo tudo. Se a vida pertence a ele, logo não pertence a mim. Se a vida pertence a ele, logo eu não vivo, mas a vida que agora vivo, vivo-a no Filho de Deus. Não foi isso que Paulo disse? Então eu ressuscitei com Cristo, logo eu estava morto, e o Evangelho trouxe uma nova vida para mim, e essa nova vida me fez ressuscitar com o Senhor, aleluia. E se eu ressuscitei com ele, eu busco o quê? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Em primeiro lugar, a minha vida após ressuscitado, a minha vida após nascer de novo, só tem uma busca, somente as coisas do alto. O meu único desejo é o que está no alto, o meu único desejo é o que vem do Pai das luzes, na qual não há sombra de dúvida e nem de variação. Eu não ando em dúvida, eu não ando em confusão, eu não ando entre dois barcos. Escuta bem aqui, presta atenção nessa analogia aqui. A palavra do Senhor fala em Tiago que o homem que duvida é semelhante às águas, às ondas do mar, né? Ela vai que vem, vai que vem. Escuta, um homem que está, presta atenção nisso, um homem e uma mulher que estão inseridos na igreja, conheceram o Evangelho e não nasceram de novo, é semelhante a um homem que está navegando em dois barcos, em duas jangadas, o pé numa e o pé noutra. A questão é que as jangadas estão indo para os lados opostos. Inclinação da carne e inclinação do espírito. Esse homem vai se manter em pé quanto tempo? Aleluia. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Aleluia. Complicado andar assim. Complicado manter o equilíbrio assim. Nascer de novo. Buscai as coisas do alto. Em primeiro lugar, eu preciso buscar as coisas do alto. Em segundo lugar, versículo 2, pensai nas coisas. Em primeiro lugar eu tenho que buscar, e depois eu tenho que pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Eu preciso buscar as coisas do alto, e buscando as coisas do alto, eu penso acerca delas. Eu penso naquilo que Deus tem. Eu não preciso, eu paro até, deixa até de pensar, irmão William, naquilo que Deus fez. Porque o que Deus fez sobre a minha vida e em tua vida e em nossa vida foi nos regenerar para uma nova e viva esperança. Então eu não preciso mais me preocupar com o que foi. Eu preciso compreender, buscar, pensar e entender o que vem.
E o que vem é da parte dele, o que vem é promessa dele, o que vem é direcionamento dele, o que vem é alimento dele, o que vem é providência dele, o que vem é milagre dele. Então eu ando debaixo daquilo que vem, ou seja, a promessa dele sobre a minha vida. Pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas, buscai e pensai nas coisas do alto. Por quê? Diz o versículo 3, porque eu preciso buscar e pensar, porque morrestes com ele, a vossa vida está oculta justamente com Cristo, em Deus, porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. Aleluia. Se coloque em pé, meu querido. Feche teus olhos nessa noite aqui. Não se esqueça, porque assim como o corpo precisa do alimento, o espírito precisa do pão espiritual. E ambos precisam de exercícios para fortalecer-se. Nascendo para o reino. Você nasceu para o reino. Esse reino precisa se manifestar na terra. E ele se manifesta na terra através de você. Louvado seja Deus. Só que para esse reino crescer, é preciso alimentar essa nova vida. É preciso alimentar essa nova história. Busca a Deus, combata as obras da carne com o fruto do Espírito. As obras da carne são combatidas com os frutos do Espírito. Aleluia! Louvado seja Deus. Combata, meu irmão. A única forma de manter a sua vida salva dos desejos carnais e do inferno. Faça frutificar. Faça amadurecer os frutos do Espírito sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua história. Aleluia. Aleluia. Porque os frutos do Espírito, meu irmão, os frutos do Espírito precisam estar manifestos sobre a minha vida, precisa estar manifesto sobre mim. E esse fruto é amor, alegria, paz, paciência, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a bondade, o domínio próprio, a mansidão. Contra essas coisas, diz a palavra, não há lei, não há nada que te escravize, não há nada que impeça o teu caminhar, o teu andar com o Senhor. Uma nova vida sobre você, uma nova vida para você, uma nova vida sobre a tua história. Feche os olhos, eu vou orar por você nesta noite. Eu vou orar por você.